Vamos estudar duas outras formas clássicas de criação de novos tipos de dado, que são o typedef e o enum. O typedef, na realidade, ele não cria um novo tipo. Ele dá um novo nome, um apelido, para um tipo de dado já existente. Ele é essencialmente utilizado para tornar o programa mais compreensível. Você vai utilizar um tipo existente para armazenar uma informação específica, aí você renomeia esse tipo que já existe com um nome que explica melhor o tipo de informação que vai ser armazenado naqueles dados. A sintaxe é: você bota a palavra typedef, o nome do tipo que existe, o nome do novo nome que você quer dar a esse tipo, ponto e vírgula. Com isso, você vai poder utilizar os dois nomes indiferentemente. Por exemplo, se você não quer usar a estrelinha int estrela para se referir a um ponteiro para inteiro, você pode dar um nome que pode ser mais legível, ptr_int. Deixa bem claro que isso é um ponteiro para inteiro. Então, se eu criar uma variável i inteira, eu posso criar p, que é um ponteiro para inteiro, e armazenar nele o endereço de i. Eu poderia perfeitamente aqui, em vez de ter utilizado ptr_int, utilizar int estrela. E uso da mesma forma que uso um int estrela, porque eu não criei um tipo diferente. O typedef existe tanto em C quanto em C++. Em C++ foi criada uma alternativa que é o using, mas tem o mesmo poder. Então você bota using, novo nome igual a nome existente. Se você fizer ptr_int igual a int estrela, tudo pode ser utilizado da mesma forma como se tivesse feito com o typedef. Uma outra forma que tanto a linguagem C quanto a linguagem C++ oferecem para criar novos tipos de dados são os enumerações, que em C recebem a palavra-chave enum. Uma enumeração é um tipo de dado abstrato, ou seja, não é um número, é uma coisa mais conceitual, que geralmente a gente usa para representar variáveis. Pode assumir valores discretos dentro de uma categoria finita. Por exemplo, se eu quero criar variáveis que representem os naipes do baralho. Então, quais são os valores que uma variável desse tipo pode assumir? Ouro, copa, paus, espada. Se eu quero ter uma variável cujo valor dela vai ser um mês do ano. Então, quais são os valores que essa variável pode assumir? Janeiro, fevereiro, março, abril, assim por diante. Note que eu não estou falando em referir um valor de um inteiro que a gente associa com o mês. Eu vou representar janeiro por 1, fevereiro por 2. Isso aí é outra coisa. Eu estou usando um tipo inteiro e na minha cabeça eu faço uma associação de 1 quer dizer janeiro, 2 quer dizer fevereiro, assim por diante. Com os tipos enumerados, não. A variável vai ter o valor propriamente. O valor dela é janeiro. Não é 1, nem 2, nem nada desse tipo. É um novo tipo de dados, cujos valores podem ser elementos dessa enumeração que eu criei. O exemplo mais conhecido de variável de um tipo enumerado é uma variável do tipo booleana propriamente dito. O que é que um booleano é? É uma variável que pode ser true ou false. Ela não é nem 1, nem 0, nem nada do tipo. Ela é true ou ela é false. Como é que a gente declara uma enumeração em C++? Você usa a palavra reservada enum, em seguida você dá o nome desse novo tipo, abre chave, fecha chave e encerra com ponto e vírgula, parecido com a estrutura. Aqui dentro, separado por vírgulas, eu vou colocar todos os possíveis valores que uma variável desse tipo aqui vai poder assumir. Então, se a variável é do tipo cores, ela pode assumir valores preto, vermelho e assim por diante. Como é que eu uso variáveis desse tipo? Então, na hora que eu crio o tipo enumerado, cores T passa a ser um novo tipo. Então, eu posso criar variáveis como myCol, que é do tipo cores T. A partir daí, eu posso usar a variável myCol como uma variável normal. Apenas que os valores que ela pode assumir são um desses aqui. Por exemplo, eu posso atribuir a myCol o valor azul, testar se myCol é verde ou não, e, se for o caso, atribuir o valor preto. O tipo enumerado foi criado em C, então ele é um tipo enumerado mais ou menos, digamos assim. Ele não é perfeitamente um tipo novo. Por quê? Porque ele é conversível para um tipo inteiro. Internamente, ele se baseia num tipo inteiro. Então, a gente pode mesclar tipo enumerado com inteiro e vice-versa. Sempre quando você faz uma enumeração desse tipo aqui, internamente, o compilador vai associar um valor inteiro a cada um desses valores aqui. É como se essas coisas aqui se tornassem constantes do tipo inteiro. Então, preto vai passar a ser um sinônimo por valor 0, vermelho valor 1, azul valor 2, verde valor 3,
e assim sucessivamente. Aí, por isso que esse tipo enumerado de C não é 100% de acordo com o pede a programação orientada a objeto, porque a gente vai poder usar as duas coisas meio que como sinônimo. Eu posso usar preto ou 0, vermelho ou 1, o que não é uma boa técnica de programação. Mas a gente pode deixar e colocar implicitamente o valor, se você não colocar nada, o primeiro é 0, mas você pode também especificar qual é o valor interno que você quer que seja utilizado para representar esta grandeza aqui. Você pode especificar para todos, se você não especificar para algum, como no caso aqui para abril, ele assume o valor anterior mais 1. Então, se março era 3, abril será 4, maio será 5, e assim sucessivamente. Agora, essa conversão de enumerado para int não deve ser utilizada, a não ser em caso onde seja realmente necessário, porque ela produz códigos que são pouco compreensíveis. Você pode fazer coisas desse tipo. Você criou m com uma variável do tipo meses e i com uma variável do tipo int. Aí você faz m igual a 7. O que é que isso quer dizer? Um mês não pode receber o valor 7. Eu deveria ter usado m igual a julho. Mas, em razão dessa conversibilidade, o compilador não dá erro aqui, digamos assim. Isso é um erro de programação, mas na linguagem está correta. Você pode até fazer coisas absurdas desse tipo. I, que é uma variável inteira, recebe o valor abril sobre 2. Isso não torna o programa completamente incompreensível, mas abril vai ser substituído pelo valor 4, 4 dividido por 2, 2. Então isso aqui é válido, mas não é boa técnica de programação. Para sanar esses problemas do tipo enumerado, que existe tanto em C quanto em C++, foi criado o tipo enumClass. Esse só existe em C++, que é um tipo propriamente dito. As enumClass são muito parecidas com as enums, porém elas não são intercambiáveis com valores inteiros. Então você não pode atribuir um inteiro a um enum e vice-versa. A diferença na declaração é só que a gente cria com enumClass e não simplesmente enum. Então aqui eu estou criando o tipo cores, que pode assumir esses 8 valores aqui, preto, vermelho e azul e assim por diante. A diferença é no uso. Por exemplo, se eu criei myCore do tipo cores e eu quero atribuir um valor, só posso atribuir a um desses valores aqui. Ou seja, eu quero que myCore receba o valor azul da classe cores. A sintaxe é essa. Então, myCore recebe o valor azul de cores. Inclusive, se eu tiver outra classe que declare outro valor azul, não tem problema, que é um problema na enumeração de C. Se você tem duas enumerações diferentes e as duas definem o mesmo valor, você pode ter uma inconsistência. Aqui não, porque o azul de cores não se confunde com o azul de alguma outra enumeração. Sempre, quando eu quero testar, eu vou testar. Eu vou utilizar verde, 4 pontos cores, preto, 4 pontos cores, e assim sucessivamente. Fica mais legível o programa. E a conversão implícita de inteiro para tipo enumerado não é permitida. Então, se eu criei myCore do tipo cores, eu não posso, por exemplo, fazer com que a variável myCores receba o valor 0. Isso aqui não cabe. O inteiro não cabe dentro de um objeto do tipo cores. Também não posso receber o valor preto. Se eu quiser usar o preto daqui, tem de ser cores 4 pontos preto. Não posso atribuir a um inteiro o valor de myCore, porque o inteiro que é um número de myCore não é um número, não existe nenhum correspondente numérico a nenhum desses valores aqui. E também, por exemplo, não posso imprimir, utilizando o operador menor para ser alto, uma variável do myCore. Essa variável não tem uma representação em tela. Se você quiser que isso seja possível, você vai ter, a gente vai ver isso quando trabalhar com classe, de sobrecarregar o operador menor, descrevendo como é que é a impressão de um objeto do tipo cores. Aí você vai, por exemplo, lá dentro fazer um switchzinho, se ele for preto, então imprima P ou imprima string, faça qualquer coisa. Mas não está definido de fábrica como é que você imprime um objeto cor, porque, por exemplo, ele sabe imprimir inteiro, mas isso aqui não tem um equivalente em inteiros.